Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva. No início do nosso trabalho, faremos então a nossa prece para que possamos acalmar os nossos pensamentos, nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que nos ampare nesse nosso trabalho. Nesta noite em que aqui nos reunimos, para conversarmos sobre mais um tema da nossa doutrina, que possamos, Senhor, ao término dela, refletirmos sobre a mensagem que nos será passada, será discutida, para que possamos aplicá-las no nosso dia a dia, esses ensinamentos, estas reflexões. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. O nosso tema nesta noite pode até ser um pouquinho diferente, porque nós sempre tratamos de assuntos mais, vamos dizer assim, mais específicos. E essa noite eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema que no final levará-nos a algumas reflexões. Mas no começo pode até parecer que seja uma aula de matemática. Então eu vou apresentar para vocês alguns números de algumas reflexões que eu fiz, volto a dizer, que são reflexões minhas, cálculos meus, para que a gente possa ter uma ideia de como nós utilizamos o nosso tempo. Então vamos lá, está aí o inventário do tempo disponível, uma reflexão. E aqui eu não sei se todo mundo já pensou a respeito disso, né? Que um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas, o mês tem 720 horas e assim por diante, até nós atingirmos um ano, 8.640 horas de vida que nós teremos. Até os 21 anos nós teremos 181.440 horas e eu já explico por que eu fiz essa informação. Peguei a vida média do brasileiro, 71 anos, que isso está no IBGE, foram números tirados do IBGE, e uma conta entre os 21 e os 71 anos, que vai dar ali as 432 mil horas. Então, uma pergunta que nós fazemos a todos é como nós consumimos o nosso tempo. De que maneira a gente emprega esse período todo que está aí, no qual nós estamos conversando. Eu trabalho, eu estudo, eu durmo, eu como. Eu dedico a mim mesmo uma parte do meu tempo, para mim especificamente, na higiene pessoal, no lazer, no descanso, no deslocamento do dia a dia, que nós investimos algum tempo nesse deslocamento. E ali então nós temos, eu trabalho, isso tudo em média, né? Eu trabalho 6 horas e meia por dia, num mês eu terei trabalhado 195 horas, no final do ano eu terei trabalhado 2.340, e entre os 21 e os 71 anos eu terei trabalhado, nesses 50 anos, 117 mil horas. Tá? Por que dos 21 aos 71? Porque eu parti do princípio que entre o nosso nascimento até os 21 anos, né, todo o nosso processo de crescimento, nós vamos entrar na escola, vamos fazer as nossas faculdades, então eu estou investindo o meu tempo no meu crescimento intelectual. Né? Então eu tirei esse tempo da nossa conta, para que a gente possa fazer uma conta sobre um tempo útil, vamos dizer assim, né? A vida útil nossa é de 50 anos entre os 21 e os 71, que é quando nós, então, terminamos a nossa faculdade, entramos no nosso mercado de trabalho, vamos trabalhar ali os tantos anos nos quais nós teremos a nossa vida útil no trabalho, e ao final desse período nós estaremos aposentados, né? Então eu estou contando aqui que nós teremos 117 mil horas. Eu durmo em média 8 horas, volto a dizer, são reflexões. Alguns podem dormir mais, outros podem dormir menos. Eu estou dizendo então que nessa minha conta, se nós dormirmos 8 horas por dia,
Num mês nós dormiremos 240 horas e num ano 144. E em 50 anos nós teremos dormido 144 mil anos. 144 mil horas, perdão. E assim a conta é para comer, para dedicar a nós mesmos naquilo que nós falamos, né? Na minha higiene pessoal, no meu lazer, no meu descanso, no meu deslocamento, eu coloquei meia hora por dia. No final de 50 anos, eu terei consumido nesse deslocamento 9 mil horas. Então lá, fazendo essa conta ali, num dia de 24 horas, eu investi em atividades que são já programadas 19 horas. E no final de 50 anos, eu terei consumido 342 mil horas dessa minha vida em atividades nas quais eu já tenho programação. Trabalhar, dormir, comer, tomar banho, me deslocar, né? Continuando então a nossa reflexão, vamos fazer um balanço desses números que estão aí. Está ali, ó, o tempo teórico disponível entre os 21 e os 71 anos, 432 mil horas. Tempo teórico consumido nesse período, 342 mil horas. Então, esse balanço será o quê? A diferença entre as horas que eu tenho disponível com as horas que eu tenho consumidas. Isso vai me dar 90 mil horas. É uma conta de mais e menos. Pura e simplesmente isso. Tá certo? Mas aí então a pergunta é: em teoria, como está colocado nesta minha reflexão, se eu tenho 19 horas do meu dia consumido por atividades, e um dia tem 24 horas, e terei então uma diferença de 5 horas por dia em que eu não tenho, em tese, absolutamente nada para fazer, porque as outras 19 elas estão consumidas para dormir, para comer, para deslocar, como eu já falei para vocês. Essa é a conta que eu fiz, 90 mil horas, dividido por 50 anos, dividido por 12 meses, dividido por 30 dias, então são essas 5 horas que eu estou colocando para vocês ali. 5 horas diárias para distribuir entre família, amigos, estudo de uma religião, a busca da melhoria íntima e atividades comunitárias. Então, se nós analisarmos bem, nós temos muito pouco tempo que eu não estou consumindo com outras atividades. Como é que eu uso esse meu tempo? Acho que essa é a grande pergunta que nós devemos nos fazer. Esse tempo que eu tenho, essas 5 horas por dia que eu não tenho nenhuma atividade, eu penso nelas? Eu penso o que eu vou fazer nessas 5 horas? Ou eu vivo apagando incêndio? Aquele tipo de indivíduo que não programa o seu dia e vive apagando incêndios, correndo atrás das coisas, correndo atrás do tempo, correndo atrás do relógio, correndo atrás das situações que elas acabam aparecendo no nosso dia a dia. Apesar de toda a tecnologia que o mundo hoje nos oferece, nós temos sempre teremos um dia com 24 horas. Se bem que muitas vezes nós necessitaríamos de um dia de 36 horas. Porque a gente percebe que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, estamos aqui conversando agora, há alguns instantes, como as nossas atividades têm aumentado nesse período da pandemia, em que nós descobrimos uma nova ferramenta de trabalho chamada contato virtual. Nós temos tido reuniões, temos tido tarefas nas casas espíritas trabalhando com os seus grupos de estudo, utilizando esse tipo de ferramenta. Então nós vamos percebendo que o nosso dia hoje, o nosso tempo, ele está sendo consumido muito mais do que essa reflexão que eu fiz, porque ela é antes da pandemia. Nós colocarmos aqui, então, esse período que nós hoje estamos trabalhando excedente aquelas 19 horas, nós teremos ainda, infelizmente, menos de 5 horas por dia para utilizarmos naquelas atividades em que nós estamos falando. Então, a falta de tempo gera angústia e estresse. Todas as vezes em que eu tenho atividades maiores do que o meu dia,
as minhas horas, e não se esqueça que nós estamos falando de 5 horas por dia, eu começo a me pressionar. E isso vai me trazendo angústia e estresse. No primeiro estágio da angústia e do estresse, nós teremos ali irritabilidade, dor de estômago, suor nas mãos, diarreias, insônia e alimentação. Problemas de alimentação, né? No segundo estágio, nós teremos fadiga, depressão e desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Então é importante que nós entendamos que esse desarranjo que nós estamos falando, que no primeiro momento ele é uma coisa que muitos de nós não nos preocupamos, ele começa a afetar a nossa atividade e o nosso organismo. Isso vai fazendo com que, então, a gente vá desenvolvendo doenças. Nós vamos desenvolvendo doenças que muitas vezes não estão programadas, mas que muitas vezes elas são colocadas dentro de nós pela nossa incúria, pela nossa falta de administração desse tempo, como nós estamos falando. E o que quando nós olhamos isso aqui, o que a gente entende? Que eu estou, para aqueles de nós que lemos o livro Nosso Lar, nós vamos verificar ali que nós vamos, nas nossas más escolhas, nas nossas más decisões, nós vamos trazendo doenças para dentro de nós e essas doenças podem nos levar a uma desencarnação, né? Uma depressão profunda pode levar a um suicídio. Uma doença psicossomática que eu vá desenvolvendo, eu posso antecipar o meu retorno ao mundo espiritual antes da hora. E aí eu vou ser considerado o quê? Um suicida indireto, que é aquilo que nós lemos lá no livro Nosso Lar, quando nós estamos vendo ali André Luiz, naqueles seus primeiros capítulos do livro, fazendo essas reflexões. E ele vai se colocando, ele vai nessas reflexões chegando a algumas conclusões. Ele não tinha sido um suicida direto, ele não tinha tentado diretamente contra a sua vida. Mas a partir do momento em que naquele primeiro capítulo, no quarto capítulo, quando ele está ali conversando com o Dr. Henrique de Luna, o Dr. Henrique de Luna vai dizer para ele, sim, você é um suicida. Porque ele vai comentar que quando ele estava lá no vale, naquele ambiente onde ele se encontrava, no começo do livro, ele ouvia a palavra suicida. E essa realidade choca-o, porque ele dizia, mas eu não cometi um suicídio. Mas aí depois dessa conversa com o Dr. Henrique de Luna, no capítulo 4, como eu disse, do Nosso Lar, o Dr. Henrique de Luna vai mostrar para ele que a sua desencarnação ela foi antecipada por algumas pequenas coisas, que no início eram pequenas coisas. Ele tinha um problema com bebida e tinha um problema na área do sexo. Porque ele teve ali uma determinada doença, que isso acabou gerando um desequilíbrio orgânico e ele desencarna antes do tempo. Então, quando nós estamos falando nesse processo, que é um tema que eu posso dizer, não, mas o que tem que ver o tempo com a doutrina espírita? Tem a ver com isso que eu estou colocando. Essa preocupação que nós devemos ter. Porque se nós estamos falando que nessas 5 horas que eu tenho disponíveis, eu preciso estudar, porque naquelas 19 não tenho estudo. Então eu tenho por dia 5 horas. Essas 5 horas eu utilizo para eu estudar a doutrina? Para eu me melhorar, para eu aprender, para eu desenvolver o meu raciocínio, para eu desenvolver o meu livre-arbítrio, para que eu possa tomar as melhores decisões? Eu tenho nessas 5 horas um trabalho comunitário, eu faço esse trabalho comunitário, eu ajudo ao próximo. Então são reflexões que nós vamos fazendo, que esse tempo é como se fosse uma moeda com muitas divisões. Milênio, século, ano, dia, hora, minuto e segundo. Essas são as divisões dessa moeda que nós temos. E quando nós estudamos, né, o conceito de moeda, nós vamos verificando que a moeda é uma unidade com poder liberatório. Ou seja, vou a um determinado comércio, lá existe um determinado produto e que tem um determinado preço. Eu chego com a minha moeda, no caso do nosso país, o real,
Eu chego lá, se esse montante de reais ele me permite comprar o produto, eu troco então a moeda pelo produto. Isso é um poder de liberação. E essa moeda então, ela tem um valor chamado um valor extrínseco que é igual para todo mundo, é o valor nominal. Exemplo, uma nota de 100 reais é igual para mim e para o homem mais rico do mundo. Independente do nosso nível, de outras consequências que eu vou trazer agora. Mas os 100 reais para mim é o mesmo para o homem mais rico desse mundo. Ou do Brasil, estamos falando de real. O que eu quero dizer com isso? Independente da minha condição, ela é igual para todo mundo. Então o tempo é igual para todos. Para mim, para você, para quem está ao seu lado. Agora, a dificuldade está onde? No valor intrínseco, que é a qualidade interior, aquilo que vale realmente. Vou dar um exemplo aqui muito simples para a gente poder entender o que é que eu estou querendo dizer com o valor extrínseco e com o valor intrínseco. Eu disse que uma nota de 100 reais vale para mim e para esse homem mais rico do Brasil o mesmo valor. Ela tem o mesmo valor de liberação. Agora eu pergunto, eu ganho salário mínimo. E esse homem mais rico não ganha salário mínimo, ele ganha muito mais que um salário mínimo. Essa nota de 100 reais tem mais valor para mim ou para ele? Do ponto de vista esforço para consegui-la. Então nós vamos percebendo que eu valorizo esse meu tempo em função da qualidade desse tempo, do que eu faço para conseguir esse tempo na minha vida. Isso é como nós seremos como países. Qual é a qualidade do metal da minha moeda chamado tempo? Como é que é? Voltando então a refletir, como nós já fizemos as contas todas, a nossa conversa de hoje, o tempo empregado aproximadamente 1 hora. 1 hora mais ou menos nós vamos ficar aqui nessas nossas reflexões entre o começo do trabalho e o final do trabalho. Então eu tenho aqui 1 hora. Vamos partir do princípio que eu invista 1 hora por mês para fazer esse trabalho. De eu ficar sentado, neste caso agora, sentado à frente de um determinado equipamento em que eu vou ter acesso a essa minha fala, ou a fala de um outro companheiro que posso estar fazendo esse mesmo trabalho em outro dia da semana. Então, se eu fizer essa conta, 1 hora por mês, num ano, em 50 anos, eu vou investir 2.400 horas numa palestra de 1 hora. Isso é igual para todo mundo. Todo mundo que estiver ligado neste processo estará tendo 2.400 horas. Mas e se eu comparar com alguém que nessa hora está num outro ambiente fazendo o que não precisa? Por exemplo, fofocando, falando mal de alguém, bebida alcoólica. Nós agora, nesse momento da pandemia, nós deveríamos estar nos preservando de não estarmos em ambientes com muitas pessoas. Mas vamos partir do princípio que eu esteja. Então veja, a qualidade extrínseca de 1 hora é igual. São 60 minutos para mim, que estou ouvindo agora esta nossa reflexão, com a 1 hora de que alguém que esteja falando mal de outras pessoas. Os 60 minutos são iguais. Mas o valor intrínseco é igual? Óbvio que não. Por quê? Porque nessa 1 hora que eu estou investindo nesta reflexão, está fazendo com que eu me melhore a cada dia. Que eu faça uma reflexão sobre o tema que me foi trazido. Hoje está sendo esse, na semana passada foi outro, e na próxima semana será outro. E a cada semana eu tenho um novo tema que me leva a refletir, que me leva a repensar, que me leva a redirecionar o meu tempo, que me leva a redirecionar as minhas decisões, as minhas opções. E a cada dia que eu vou fazendo isso, eu posso, neste investimento de tempo que nós estamos comentando, eu posso estar evoluindo,
do ponto de vista moral. Posso estar fazendo valer a pena a oportunidade que Deus me deu de reencarnar. Já falamos sobre isso. Porque quando nós estamos neste processo, para deixar bem definido, a oportunidade de aprendizado, reflexão e edificação depende de cada um de nós, de como eu vou utilizar essa reflexão que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Quando eu tenho a má utilização desse tempo, eu tenho duas alternativas, né? A má e a boa aplicação desse meu tempo. Má aplicação, são pelas minhas inconsequências, pelos meus vícios, pela minha rebeldia, pelos meus desatinos, que vão fazendo com que eu, a cada instante das minhas más aplicações desse tempo que nós estamos falando, eu terei consequências. Terei a lei de causa e efeito agindo sobre todo esse processo. E as boas aplicações? Quando eu identifico neste processo os meus maus pendores e as minhas más tendências. Porque através destas reflexões que fazemos, eu consigo, através delas, começar a identificar onde é que estão os meus maus pendores e as minhas más tendências, que infelizmente muitos de nós ainda as têm. Porque somos espíritos imperfeitos. Então nós ainda vivemos essa realidade na busca constante. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito Verdade, ele faz essa pergunta, como é que eu faço para me melhorar? E o Espírito Verdade lhe responde que conhece-te a ti mesmo. E como é que é conhecermos-nos? É quando nós fazemos uma introspecção, mergulhamos dentro de nós e começamos então a fazer essas perguntas. E a própria pergunta 919A vai dizer como é que deve ser feito. Santo Agostinho nos diz que, ao final de cada dia, devemos fazer essa pergunta a nós. Se alguém tem algo a reclamar de mim, se tiver, busquemos, num primeiro momento, fazermos essas reflexões, fazermos esses ajustes com esses indivíduos com os quais pode haver uma reclamação contra nós. Então, neste processo, e nós só vamos entendendo isso como? Através do estudo, através do investimento do tempo em coisas boas. Uma boa aplicação na contenção da língua. Nós não sabemos quando nós falamos algo que fale de alguém, nós não sabemos as consequências que nós vamos desencadear neste processo. Disciplina das palavras e das emoções. Nós sabemos que todas as vezes em que eu falo algo, junto com as minhas palavras, vão vibrações, vão sentimentos. E se eu, neste processo, as minhas palavras e as minhas emoções forem palavras agressivas, emoções desagradáveis, aquele que está neste embate, nesta conversa comigo, sentirá. E nós podemos estar ali apertando, do ponto de vista, em termos de jogo de palavras, né? A gente pode estar apertando alguns botões naquele indivíduo que está conversando comigo e nós poderemos ter o quê? Essa pessoa se adoecer. Porque ela precisa, às vezes, de uma palavra amiga e eu estou fazendo agressividade. Que nós tenhamos ensaios de humildade. Nós ainda temos muita dificuldade de expressarmos essa virtude das nossas relações. Porque muitas vezes eu tenho este sentimento, essa consciência que não devo ser uma pessoa orgulhosa, mas eu ainda não consigo ser humilde. Naquele momento em que alguém fala algo que me atinge diretamente. Aplacar o orgulho e o egoísmo. Então, essa boa aplicação do tempo que nós estamos falando aqui, elas são todas oriundas
dessas reflexões que podem aparecer neste investimento de tempo de 1 hora por semana, por dia. Não somente no caso de isso pode ser uma leitura, pode ser uma palestra. Hoje em dia, com essa facilidade que nós temos da internet, de nós entrarmos em determinados sites, lógico, entremos em sites que sejam bons, que tragam bons conselhos, num site de uma FEB, num site no canal Espírita, no canal da Federação Espírita do Paraná, no canal FEP no YouTube, que lá existem uma série de palestras que estão disponíveis para todos nós, na Mansão do Caminho, né? Se nós entrarmos nesse site, nós vamos ter ali Divaldo e outros companheiros trazendo boas mensagens. E eu vou estar ali aprendendo para que eu possa ir discutindo comigo mesmo, nessa reflexão íntima, quais são as boas ações, qual é a boa aplicação que eu possa ter desse meu tempo, dessa hora que nós temos livre no nosso dia, das 5 disponíveis. Né? Mas seria somente numa palestra pública, numa palestra em que eu possa estar tendo acesso? Não. Numa leitura, num bom livro. Eu preciso ler somente livros espíritas? Não necessariamente. Porque o conhecimento também nos é trazido através de outras boas leituras, e que vai fazendo com que eu vá fortalecendo o meu intelecto para que eu possa fazer análises, para que eu possa me posicionar como cidadão, como pai, como filho, como amigo. Essas leituras vão fazer com que a gente vá crescendo, engrandecendo o nosso intelecto e vai fazendo com que eu me torne cada vez um ser melhor, porque eu estou fazendo uma boa aplicação do meu tempo. E a necessidade de servir e atuar, como nós falamos já no início do nosso trabalho, quando eu devo trabalhar ali ajudando o próximo. Na casa espírita onde eu trabalho, onde eu estudo, eu trabalho. Eu vou lá ajudar na recepção, eu vou lá ajudar na limpeza da casa, eu vou lá ajudar no serviço social, se tiver essa assistência social na casa. Eu estou disponível para isso, né? Então é a boa aplicação do tempo que nós estamos falando. Então, o nosso tempo é escasso. E o que fazer, então? Ações de sinergia. Como nós temos, né? Eu mostrei para vocês, 19 horas de um dia, das 24 horas de um dia, 19 eu já tenho comprometidas com ações. As 5 horas que me sobram, eu tenho outras ações concorrentes também. Então, eu devo trabalhar isso com ações sinérgicas. E o que é sinergia? Vamos lá ver o que é a definição de sinergia. São ações ou esforços simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operações associadas. Não sei se todo mundo entendeu, mas talvez, como eu faço então para aplicar no meu dia a dia esse conceito de ações sinérgicas? Eu vou mostrar aqui para vocês, talvez muitas vezes uma imagem, elas sejam muito mais fáceis de nós entendermos os conceitos. Então vamos lá. Como é que eu faço uma ação sinérgica? Conversas edificantes com a minha esposa, com meus amigos, com os meus filhos, com os meus colegas. Ao invés de ficarmos falando mal de alguém, ao invés de ficarmos falando mal das desgraças que acontecem aí fora, tenhamos conversas edificantes. Porque isso vai fazendo com que o nosso mundo íntimo vá se equilibrando. Não que devamos ser alienados, não é isso que eu estou dizendo. Mas que nós ocupemos o nosso tempo com coisas boas. Que o nosso horário de lazer inclua livros, estudo da doutrina. Que a caridade ela aconteça no trabalho, nas nossas relações pessoais, com a família, no trânsito. Então nós vamos percebendo que a partir deste momento, como eu tenho só algumas horas disponíveis, eu posso estar utilizando isso de uma outra maneira, fazendo com que então essas ações sinérgicas, elas aconteçam de uma maneira em que eu vá ocupando essas horas de uma maneira boa. Quando nós olhamos essa foto que está aqui, o que a gente entende do que está aí? O tempo é igual para os dois.
Só que aquela senhora está carregando um fardo. E o indivíduo que está ao lado dela, além de não estar ajudando, ainda está fumando. Então nós vamos percebendo que esse tempo é igual para os dois. Ele poderia estar fazendo uma ação sinérgica em ajudando alguém, dividindo com ela esse peso, ajudando a carregar. É uma opção dele. Agora vejam essa foto para ver como é muito diferente. Esse aqui é um exemplo de sinergia. Essa foto foi tirada há alguns anos atrás na guerra do Iraque. Esse soldado que está segurando a criança, ele é um médico militar. Ele está cuidando de uma criança que foi ferida em algum entrevero que houve ali. Vejam que esse soldado médico, ele está ali para atender os soldados, os problemas que possam ter acontecido com esses soldados. Ele poderia, pura e simplesmente, agora não tem nenhum soldado ferido, não tem que fazer nada. Mas ele está ocupando o tempo dele com uma ação boa. É isso que eu quero dizer com sinergia. Já que o meu tempo, os meus minutos são iguais para todos, que eu torne esse meu tempo, a qualidade da moeda, extrínseca e intrínseca. Extrínseca, o tempo é igual para todo mundo. A intrínseca, a qualidade que eu coloco no meu tempo. Faço algo que seja produtivo para a humanidade, que seja produtivo, que seja bom para o próximo, que seja bom para mim. Porque eu fazendo isso, eu estarei ajudando a melhorar este nosso planeta. Essas duas situações, então, eu posso tomar, então, a minha decisão do que é melhor para mim. Como eu me comporto perante a sociedade, a casa espírita onde eu frequento, o meu lar, o meu local de trabalho, na rua. Quando eu sou ali como pedestre, e a gente tem sempre essa atitude, né? Como pedestre eu exijo determinadas atitudes do motorista, e quando eu estou como motorista eu não respeito o pedestre. O tempo é igual. Mas em que eu torne então esse meu tempo adequado àquilo que nós aprendemos na nossa doutrina. Este processo de melhoria contínua que nós devemos ter entre todos nós. Porque nós não sabemos o que a vida nos reserva. Nós não sabemos os motivos pelos quais Deus nos permitiu reencarnar neste momento, nesta Terra. Neste momento que nós estamos vivendo com essa pandemia. O que eu estou fazendo neste período para ajudar ao próximo? Ou eu sou daqueles que acha que a pandemia que está aí deve ser alguma coisa do governo, alguma coisa da imprensa, trazendo dificuldades. Mas, então, eu não vou me preocupar em colocar máscara. Eu estou sem máscara agora porque eu estou falando, mas eu uso máscara o dia todo. E nós que estamos aqui agora, neste momento, estamos distantes uns dos outros. Porque é a responsabilidade que eu tenho. Porque eu posso estar contaminado e ser um assintomático. E posso estar levando a alguém uma doença que poderá ser fatal. E eu, se for eu, esse veículo, este meio de contaminação, responderei sobre o que acontecer. Então, eu acho que não acontece nada, eu vou no barzinho, me junto a pessoas sem preocupação de máscara, sem preocupação de distanciamento, e aí depois eu saio desse ambiente e vou para o meu lar. Meus pais, meus filhos, minha esposa. E eu posso estar levando um problema. E responderemos sim pelos resultados que essa minha ação vai me trazer. Ou mesmo a mim. Não me preocupo, me contamino,
não tinha nenhum vínculo com essa doença, porque evidentemente não é esse o nosso tema da noite, mas evidentemente nós estamos vivendo uma expiação coletiva. Óbvio que sim. Nós estamos vivendo esse momento de uma expiação coletiva. No nosso país até hoje morreram 420 mil pessoas por esta doença. Então, quando nós olhamos isso, nós estamos vivendo uma expiação coletiva. E se nós estudarmos profundamente, e a gente pode até numa outra oportunidade falarmos sobre esse tema, mas aquilo que a gente estuda na doutrina, aqueles que estão vinculados a uma determinada realidade serão atingidos por ela. Então eu não tinha, do ponto de vista reencarnatório, eu não tinha que passar por esse problema nesta pandemia. Não é esse o meu caminho. Mas eu inadvertidamente não tomo cuidado, me contamino e desencarno. Como é que eu vou ser tratado no mundo espiritual? Como um suicida indireto. Porque eu poderia ter evitado e não evitei. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós possamos, nesta nossa reflexão, que nós possamos olhar como é que eu aplico o meu tempo. Como é que eu aplico o meu tempo em termos de me preparar cada vez melhor para que o meu livre-arbítrio seja cada vez mais seletivo. Porque é através do estudo, é através do conhecimento que eu vou sintonizando o meu livre-arbítrio nas minhas decisões para as melhores decisões. Eu não posso então reclamar quando as minhas decisões não sejam as melhores e que elas me tragam consequências a mim e ao próximo. Então que nós possamos, neste nosso balanço dessa moeda tempo, que nós possamos não desperdiçá-la. Se nós temos 24 horas por dia, e dessas 24 horas por dia eu tenho 19 delas que estão comprometidas, que essas minhas 5 horas não sejam desperdiçadas. Que eu não aplique mal. Que eu não aplique mal esse tempo. Sob pena de, ao término desta nossa existência, por eu não ter feito a lição de casa que eu deveria ter feito quando eu assumi esta reencarnação, quando me foi dada a oportunidade da reencarnação e eu assumi compromissos espirituais nesta existência, e eu retorno ao mundo espiritual com parte desse meu compromisso assumido, feito. Outra parte não. E aí eu lembro aquilo que está no livro Missionários da Luz, quando nós estudarmos ali no capítulo 12, em que André Luiz está no Departamento das Reencarnações, ele ouve, em algum momento daquele trabalho que ele está fazendo ali, ele ouve falar sobre os completistas. E ele pergunta o que são completistas. E o espírito que está ali trabalhando, ele vai dizer a ele, completistas são aqueles irmãos oriundos desta colônia que passaram por esse processo da reencarnação, da preparação da sua reencarnação, vão à Terra. Lá têm as suas vidas e ao final delas retornam. Completistas são aqueles que ao retornarem completaram integralmente o seu programa reencarnatório. Mas o Espírito continua ainda dizendo, infelizmente, a maioria absoluta, aqueles de nós que temos um pouco de intimidade com estatística, quando nós falamos de maioria absoluta, nós estamos falando em mais de 75%. A maioria absoluta dos espíritos oriundos desta colônia, que retornam ao mundo físico e depois retornam ao mundo espiritual, ao final da sua existência física, retornam mais endividados do que quando foram. Além de não cumprir o seu programa reencarnatório, retornam mais endividados. Então vejam, a oportunidade que a espiritualidade nos dá de todo o arranjo
que é necessário para nós reencarnarmos. As condições adequadas para que o meu programa reencarnatório se cumpra. E eu, por más decisões, por caminhos mal tomados, por acomodação, por falta de reflexão, por falta de conhecimento. E quando eu digo falta de conhecimento, alguém pode dizer, mas então isso está longe de mim? Não, porque a possibilidade do conhecimento está em nossas mãos. Eu tomo a decisão se eu quero aprender algo bom ou não. Eu tomo a decisão se eu quero abrir um livro bom ou um livro que não seja bom. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu tenho responsabilidade. Então, que nós, nesta reflexão, nós possamos vivenciar isto do ponto de vista oportunidade. Porque, como o Espírito diz, a maioria absoluta retornam para cá mais endividados do que quando foram. E esse retorno depois será doído. Porque, como eu disse, nós movimentamos os recursos do mundo, o trabalho dos espíritos que nos ajudam nas nossas reencarnações. Nós mobilizamos esses recursos, mas nós não os aproveitamos. Então, que nós possamos, nesta nossa reflexão desta noite, fazermos então este balanço, como nós falamos. Que nós devemos multiplicar os nossos talentos. Se eu tenho 1 hora para fazer alguma coisa, que essa hora seja do ponto como mostrei agora há pouco, que ela seja usada de uma maneira sinérgica. Reflitamos então neste nosso momento, para que nós possamos então, ao término desse trabalho, desta nossa reflexão, desses poucos minutos que tivemos juntos, que nós possamos olhar para dentro de nós, avaliarmos o nosso tempo e que possamos então tomarmos as nossas decisões. Eu agradeço mais uma vez a casa pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto e que a gente possa então, numa próxima oportunidade, falarmos de outros assuntos também. Muito obrigado, muito boa noite a todos e vamos então agora à nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais que nos amparam nesta nossa existência. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, trabalhando para o nosso crescimento individual. E é trabalhando no nosso desenvolvimento individual que estaremos colaborando com o crescimento e o desenvolvimento deste nosso planeta. Este nosso planeta que hoje vive tantas dificuldades, tantos momentos intranquilos, que possamos, Senhor, através das nossas orações, dos nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos a Ti, Mestre amado, pedindo o Teu amparo, a Tua misericórdia e principalmente, Senhor, a Tua luz. A esses irmãos que estão retornando ao mundo espiritual devido a esta pandemia, que todos eles possam encontrar em Ti, Mestre, a luz e a paz em seus corações. A todos aqueles que perderam seus amores, seus amigos, que também possam encontrar em Ti, Senhor, a luz e a paz. A esses irmãos da área da saúde que trabalham incessantemente para nos acolher, para cuidar de nós, que eles tenham também, Senhor, a Tua luz,
a tua paz, o teu amparo e o teu reconhecimento do trabalho destes irmãos. E assim, agradecidos por mais uma noite de trabalho, nós te pedimos, Mestre, fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.